Salve, salve pessoal! Aqui quem tá falando é o Freebird e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Voz da Real, o podcast oficial da Real. Infelizmente hoje o Barão não pôde participar, eu tô gravando solo e o episódio de hoje é um que eu já queria gravar há um tempo, que é sobre o tema da caverna do desenvolvimento pessoal, que é uma técnica de... não é técnica não, é uma estratégia de desenvolvimento pessoal que eu meio que sem querer acabei aplicando na minha vida, acabei criando e eu quero compartilhar com vocês aqui. Mas antes disso, falando em compartilhar, eu quero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, comentem aí embaixo o que acharam, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube valorize mais o nosso canal e distribua para mais pessoas. Além disso, eu também vou deixar na descrição um linkzinho para as nossas outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook, Twitter, principalmente o Instagram, que a gente está bem mais ativo agora e a gente pode interagir melhor por lá. Bom, passando essa introduçãozinha e indo direto para o conteúdo. O que é, né? Vamos lá, o que é a estratégia do retiro para a caverna do desenvolvimento pessoal? Na real, o que ela difere muito sobre talvez os movimentos MGTOW e Incel é que a gente acredita bastante no poder do desenvolvimento pessoal, de que a gente não acredita no determinismo genético, por assim dizer. Não é porque eu nasci com a genética ruim, que eu nasci pobre e nasci fudido, que a minha vida acabou e não tenho o que fazer, exceto ficar reclamando na internet, ficar xingando alfa, ficar reclamando da sociedade. Não. A gente acha que essa questão de ficar só reclamando é bem coisa de mulher, coisa de esquerdista. Então a gente, por mais que tenha nascido com condições desfavoráveis, nós vamos sempre buscar o que é melhor, o que a gente pode alcançar. E às vezes, eu acredito muito nisso também, o nosso limite cerebral, do que a gente acredita que seja o nosso limite, ele é bem inferior ao nosso limite real. Então, se você começar a seguir o caminho do desenvolvimento pessoal, que é uma escada, uma montanha, uma escalada, dependendo da metáfora, você vai entender o que eu tô falando. Você vai chegar mais longe do que jamais imaginou e ainda vai descobrir que você consegue chegar muito mais longe ainda. Então é isso. Antes de falar o que é exatamente a estratégia, é bom entender por quê? Pra que fazer, né? A gente ainda vai fazer um episódio mais profundo sobre isso, mas na real a gente acredita que existem 3 tipos de destaques, tanto para a questão de mulher quanto para o desenvolvimento normal do homem. Os 3 tipos de destaque são o físico, o social e o financeiro. O físico seria o seu shape, o quão bonito é o seu corpo, o quão musculoso é de acordo com um determinado padrão, claro. Mas em geral, padrão ogro, padrão Schwarzenegger, entendeu? Normalmente, quanto mais másculo você parecer, melhor. Mas não só a parte física, mas como você se veste, a sua postura, o seu senso de moda, os seus acessórios, suas tatuagens, essa parte mais visual, por assim dizer. E o conjunto de tudo isso é o destaque físico. O destaque social seria o quão, como eu posso dizer, extrovertido, o quão bem você consegue entreter as pessoas, se você é um bom contador de história, o quão popular você é, o quantos seguidores você tem nas redes sociais, o quão engajado você é com esses seguidores. Basicamente é tipo aquele cara do colégio que é feio que dá dó, mas conseguia pegar todo mundo porque todo mundo conhecia ele no colégio. Então isso aí seria o destaque social. E o destaque financeiro é o mais simples, é o quanto de dinheiro você tem e o quanto você pode esbanjar que tem, quanto você pode investir e gastar. E a metodologia da caverna, ela serve basicamente para você focar a sua vida em aumentar o seu nível nesses destaques. Mas assim, de onde é que surgiu, né? Que é o que eu falei. Para isso eu preciso contar um pouco da minha história, mas eu tive um relacionamento que foi uma porcaria. Já falei em outro podcast, não vou dar muito detalhe também. Mas quando eu saí dele, eu tava no meu pior físico, totalmente isolado da sociedade, por causa que a minha BM, bruxa madrinha, pra quem não sabe o que significa, vou colocar aí no card o linkzinho pro episódio que a gente fala sobre bruxa madrinha. Mas ela acabou comigo, me isolou de todo mundo, eu não tinha mais amigo, eu não tinha mais conhecido, eu não tinha nada, eu tava sozinho no mundo. E quebrado financeiramente, não tinha dinheiro pra pegar um ônibus, pra ter noção, tinha que ir a pé pra minhas coisas. E o que me salvou, claro, foi a real, e a forma como eu me salvei foi através da caverna. Mas assim, indo pra ferramenta, o que é que realmente seria a caverna? Qual é a ideia da caverna? Uma das coisas que você aprende na real é que não adianta você perder tempo de vida com coisas que não agreguem nada à sua vida. Você tem que
gastar seu tempo, que é o seu recurso mais precioso, com as coisas que dão resultado, com as coisas que vão fazer você chegar nos seus objetivos. Na época, o meu objetivo era deixar de ser um cara feio, gordo, ridículo, principalmente, destaque físico, principalmente, e conseguir um emprego melhor, ter mais dinheiro. Enfim, eu queria me desenvolver, porque eu sabia que eu era um bosta, graças à Real. Então, como foi que eu fiz? Eu passei a dedicar minha vida inteira a plantar sementes pro futuro, por assim dizer. Fazer coisas que eu sei que a curto prazo eu não vou sentir nenhum benefício, mas que a longo prazo a colheita vai vir, por assim dizer. Então, por exemplo, eu comecei a ir pra academia. Eu sabia que ia demorar muito tempo pra eu pegar um shape legal, mas eu sabia que daqui a uns 5, 6, 10 anos, na época eu tinha 20 e poucos, eu ia colher os frutos desse esforço diário. Então era como se eu, todo dia, o Freebird daquele dia tivesse pego o bastão do Freebird do dia passado, feito o que podia e passado pra frente o melhor possível. Então eu planejava o meu dia com base nos 3 destaques. O que é que eu ia fazer naquele dia para aumentar meu destaque físico, o que eu ia fazer para aumentar meu destaque social e o que é que eu ia fazer para aumentar meu destaque financeiro. Que basicamente é o que você tem que fazer também. Se você acha que tá na merda, que não tem futuro, nada do que você faça vai fazer diferença, cara, não é assim que funciona. Sério, vá por mim. Eu que já tive no fundo do poço, posso lhe garantir que existe esperança, existe realmente alguma coisa. Antes de contar um pouco mais da minha história, eu queria falar pra vocês coisas que me ajudaram na época, sabe? Até a mentalidade correta. Porque é foda, você vai plantar, não vai ver nenhum resultado durante anos. Infelizmente essa é a verdade. Demora anos pra ter resultados gigantescos. E você precisa de algo pra ir segurando durante o período. No meu caso, eu gostava muito de estudar vida de atletas, de gente que eu gostaria de ser. E também me ajudou muito animes. Então eu queria falar de 2 coisas especialmente pra vocês. A primeira era o anime de Hajime no Ippo. Pra quem não assistiu, não sabe o que tá perdendo, precisa assistir. Basicamente conta a história de um garoto que sofria bullying na escola, que era um perdedor, e através do esporte, no caso boxe, e da força de vontade dele, do treino, principalmente isso, ele conseguiu crescer e mudar a vida dele. Se você não quiser assistir, tudo bem, embora você esteja perdendo, mas o ponto que mais me tocou foi a capacidade do trabalho duro superar o talento. O seu trabalho duro supera tudo, cara. Então, desde que você trabalhe duro por tempo suficiente, você vai conseguir chegar onde você quer. Você vai conseguir os seus objetivos. Por exemplo, no anime, sem dar spoiler, né? Mas vamos lá. Ele luta com caras que nasceram com talento natural pra isso, alfas, por assim dizer. E ele, super beta, ganhava na base do esforço mesmo. Às vezes o cara era alfa, mas não treinava tanto, era naturalmente um bom lutador. E aí o que é que ele fez? Ele lutou durante todos os rounds pra cansar o cara, pra no último round conseguir dar um nocaute, entendeu? E eu me toco nisso porque enquanto beta, eu sempre acho, os alfas são inalcançáveis, não tem como vencê-los. Mas tem, entendeu? Só que você vai ter que se esforçar 3, 4, 5 vezes mais do que ele pra poder ter o mesmo resultado. Mas você consegue competir e você consegue ganhar. Então você pode escolher de passar a vida toda sendo um perdedor, ou então você pode escolher se esforçar, se desenvolver, se esforçar muito mais do que os outros, e aí você vai ter um bom resultado. Que foi o que aconteceu comigo também. Fora o Hajime no Ippo, tem outro cara muito foda, que é, acho que pouca gente conhece, mas o nome dele é Kobe Bryant. Ele é um jogador de basquete aposentado da NBA. Tem uma história de vida foda pra caralho. O cara é super consciente. Eu vou botar o vídeo aqui na descrição da história de vida dele pra vocês acompanharem, mas basicamente o que foi que ele fez? Ele se esforçou pra caralho. Ele conta que ele participou do seu primeiro campeonato com 10, 11 anos e não marcou nenhum ponto. Ele jogou a partida inteira e não marcou nenhum ponto. Foi patético. E aí ele comenta que ficou muito triste, que ficou muito chateado, que chorou muito, e que o pai dele disse que ele, tudo bem, cara, você não fez nenhum ponto, mas isso não quer dizer que por causa disso você é um perdedor. Vou continuar lhe amando e você continua se esforçando e aí você vai ver o resultado. Aí o que foi que ele fez? Ele fez uma conta. Ele sabia que os meninos da idade dele treinavam basquete 2 vezes por semana, mais ou menos umas 2 horas, tipo segunda e quarta, no colégio. Então ele pensou, e se todo dia eu começar a acordar 4 horas da manhã, aí eu treino antes de ir pro colégio, aí eu treino de novo no colégio, e depois eu treino de novo quando chegar em casa. Todos os dias. E com isso ele conseguiu uma vantagem competitiva. Então no campeonato do ano seguinte, ele não tava 100%, já devia ter os seus 13 anos, 12, 13 anos, mas ele já tava começando a marcar pontos, 15 pontos por jogo, 20,
Enfim, e continuou fazendo isso por mais tempo, acordando 4, treinando 3, 4 vezes mais do que os outros, e quando ele fechou 14 anos, ele marcava 50 pontos por jogo e foi eleito o melhor jogador da idade dele no país inteiro. Então, putz, o cara foi foda, entendeu? E aí isso me tocou pra caralho. Enquanto tá todo mundo dormindo, por que é que eu não começo a me esforçar pra tentar ganhar uma vantagem competitiva? E aí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a acordar 4h30 também, 4h30, 5 horas, treinava de manhã, ia pro trabalho. No trabalho eu comecei a me esforçar muito mais, porque enfim, não tava mais perdendo tempo com mulher, então eu podia me focar de verdade. Comecei a ter muito resultado no trabalho, ganhei uma promoção com o tempo, e tipo, depois do trabalho eu ia pra faculdade, ia estudar, e aí com o passar dos anos eu realmente fui e cheguei a ter muitos resultados. Mas assim, o que foi que isso tem a ver com a caverna, entendeu? A caverna é porque é uma metáfora pra isolamento. Como eu tinha noção de que eu era um merda e que não ia conseguir nada na vida, então eu parei de perder meu tempo em, por exemplo, indo pra uma festa. Pra que eu vou pra uma festa? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho destaque social, eu não conheço ninguém, meu físico não chama atenção. Então se eu fosse pra uma festa, eu estaria lutando num lugar onde eu não tenho nenhuma vantagem tática. Então não era à toa que eu só ia me lascar e enriquecer o dono do estabelecimento. É uma burrice. Então o que é que eu ia fazer? E se em vez de ir pra uma festa, eu treinasse, ou eu estudasse, ou eu descobrisse uma forma de me melhorar? E se eu fizesse isso sempre? Todas as sextas-feiras, que normalmente eu saio toda sexta-feira. Aí daqui a uns 2, 3 anos, onde eu estaria, entenderam? A outra coisa que eu abri mão, mulher, parei de correr atrás de tudo, cara, nada, não olhava nem, que nem aquela história, se não tiver, a gente não dá nem bom dia, né, não tiver aquele negócio, pois é, simplesmente eu pensei, pô, hoje, se eu for atrás de uma, eu tenho que passar por todos os rituais normais de beta tentar convencer uma mulher a querer ficar com ele, que eu acho uma humilhação, e você tem que passar por isso, eu acho que você deve se considerar o prêmio. Enquanto eu fazia, em vez de perder tempo com isso, que tal eu me desenvolver a ponto delas virem atrás? Pô, na época parecia impossível, mas eu acreditei no futuro, no potencial futuro, que é um dos lemas da Real também, que o Senhor Cronos não perdoa as mulheres e perdoa os homens. O tempo é nosso aliado. Então eu comecei a fazer tudo na minha vida pensando no longo prazo e sacrificando o presente, por assim dizer. Então eu fiquei tipo 2 anos praticamente sem pegar ninguém, porque eu não ia atrás. Eu só ia pegar quem viesse atrás de mim, e obviamente ninguém vinha. Então fiquei 2 anos muito complicado sem pegar nenhuma mulher. Mas não morri. Tô aqui vivinho pra contar a história. Então o que foi que aconteceu? Durante 2 anos eu realmente me sentia dentro de uma caverna. Cara, eu não conversava com ninguém, eu mal saía com meus amigos, assim, pra festa de jeito nenhum. Saía pra jogar bola, pra conversar, e ficava com nojo, assim, das manjinagens dele, nas betices. Não tinha mais como conviver com eles, porque a diferença de mentalidade era muito grande. Quando você toma a Red Pill e sai da Matrix, você não consegue mais conviver direito com as pessoas que não saíram. Então, e eu fui ficando cada vez mais radical. Todo mundo me chamava de antissocial, que eu não queria, até porque eu também não queria gastar dinheiro com isso, mal tinha. Meu dinheiro eu pagava academia, pagava suplemento, pagava curso pra me desenvolver, faculdade e tal. Mas enfim, o objetivo da caverna é você, de coração, abrir mão de tudo, de todo o seu presente, pra que no futuro você tenha uma grande vitória. E foi isso que aconteceu comigo, caras. 2 anos foi muito tempo. Você pode fazer ciclos de 1 ano, 6 meses, 2, 3, e aí você vai testando o resultado. No meu caso foi 2 anos, porque eu era tão ruim que foi o que precisei pra começar a aparecer resultado. Com o tempo você nem se preocupa mais em ficar testando isso, mas vamos lá. Bem realista, em 2 anos, depois de 2 anos, o que é que acontecia? Eu começava a notar que tinha mulher olhando pra mim. Aí eu, opa, como assim mulher olhando pra mim? Mas por quê? Porque eu já tava com destaque físico um pouco melhor. Já não era mais um gordão, tava com o corpo mais ou menos. Não era musculoso, não era bom. Mas eu saí de 2/10 pra 5/10. Comecei a me vestir melhor, me vestir como um homem, por assim dizer. E aí eu comecei a notar que tinha... Pô, tá melhorando a situação. E aí eu baixei Tinder, comecei a olhar aplicativos. E aí, onde eu normalmente não teria nenhum sucesso, de repente eu comecei a observar alguns resultados. Fui pra uma festa, uma menina chegou em mim, coisa que isso era impossível até então, não acreditava que isso era capaz. Andava na rua de vez em quando, uma menina olhava pra mim, sem ser com nojo, que era o normal, né? E aí eu, isso tá dando resultado. Mas não só no campo mulher, mas eu mudei de emprego, consegui um emprego melhor porque eu me destaquei muito mais, porque eu ganhei mais especializações, aprendi muito mais. Porque assim, quando você não gasta dinheiro também, mas quando você não gasta tempo com besteira, sobra muito tempo pra você aprender aquilo que presta. Então você começa a ter muito mais foco
foco e resultado. E isso foi visto no meu trabalho. Tanto que eu ganhei uma promoção, mudei de setor, comecei a crescer na vida. Por quê? Porque eu gastava o meu tempo com as coisas que realmente eram importantes. E aí, só que assim, depois de 2 anos, eu saí da caverna e aí eu fui testar, entendeu? E agora, como é que eu tô? Só que aí eu notei que eu fiquei viciado em resultado. E comecei a perder tempo. Parei de farmar, por assim dizer. Parei de ficar trabalhando no meu desenvolvimento. E fui colher os frutos. E eu passei 6 meses colhendo bem. O que eu não consegui em 2 anos de... Aliás, em 10 anos de mulher, eu consegui em 6 meses. E aí eu fiquei viciado. Pô, isso funciona, isso dá certo, caralho, por que eu não fiz isso antes? Só que aí acontece aquela coisa. Quem nunca teve, quando tem, quer se esbaldar e acaba se engasgando e morrendo. Parei com o meu desenvolvimento pessoal, parei com o que eu tava fazendo certo, pra ficar o tempo todo só festa, mulher, diversão. E depois desses 6 meses eu notei que eu tava insatisfeito de novo. Porque, ok, eu tava pegando mulher, mas, tipo assim, aquele resto que ninguém quer, entendeu? Pra mim era muito porque eu não tinha nada, mas quando cheguei naquele patamar, aí eu comecei a ficar, pô, eu queria ir mais longe, queria conseguir coisa melhor. Que é basicamente a teoria das montanhas infinitas do desenvolvimento pessoal. Que como é que funciona? Quando você tá a corda da Matrix, você tá no solo. Então você tem uma montanha na sua frente que você consegue ver o fim dela. E aí você pensa, pô, vou subir nessa montanha e ver o que é que tem lá. Que é, essa montanha representa o desenvolvimento pessoal. Então você começa a se esforçar para subir a montanha, para aumentar seu desenvolvimento, e uma hora você chega no topo. Só que quando você chega no topo e pensa que virou o rei, que virou o bichão, na verdade tem outra montanha à sua frente muito maior do que a primeira. E aí você fica, putz, morri de me esforçar para chegar até aqui só para descobrir que tem uma outra montanha ainda maior. Ah, velho, aí dá um desânimo. Claro, você não vai querer voltar lá pra baixo. Então você começa a ficar naquele nível. E aí você fica, que foi o que aconteceu comigo. Durante 2 anos na caverna, eu fiquei treinando, por assim dizer. Subi de nível. Quando saí, consegui subir a montanha. Cheguei no plano superior. Mas a única coisa que eu descobri é que ainda tinha muito mais coisa pra fazer. Muito mais onde eu podia me desenvolver. Passei um tempo lá sem querer subir nessa segunda montanha, aproveitando os resultados de onde eu tinha chegado. Mas uma hora deu vontade de subir. E aí, tipo, abandonei todos os meus esquemas, abandonei os amigos, abandonei tudo que eu tava desfrutando, porque eu ia voltar pra caverna pra me preparar pra fazer a subida de uma montanha ainda mais alta. Aí passei dessa vez 1 ano. Nessa época eu me formei, eu até namorei também uma época, mas durou pouco tempo com uma menina que mais ou menos. Enfim, voltei a fazer tudo de novo, voltei a acordar cedo, comecei a treinar ainda mais pesado, porque durante o período do primeiro ciclo na caverna, eu aprendi coisa pra caralho. Eu estudava muito sobre treinamento, sobre dieta, e aí esses 6 meses eu tive mais resultado do que os 2 anos que eu passei. Por quê? Porque agora eu não era mais o iniciante, agora eu já tinha mais conhecimento. E isso é a curva de aprendizagem, por assim dizer. A primeira grande evolução demora, mas a segunda em seguida é muito mais rápida e você tem muito mais resultado. Daí, enfim, todo mundo me estranhou porque eu tinha desaparecido, normal, todo mundo vai lhe criticar, dizer que você é antissocial e tal. Mas depois de um tempo, quando você sai da caverna, que eles olham quem você se tornou, o olhar deles de surpresa, de tipo, como é que esse cara chegou aqui? Esse cara era um merda, como é que ele tá aqui onde ele tá hoje? O olhar deles de admiração e surpresa vale cada esforço. Cada momento de solidão, cada vontade de desistir, cada desespero que você sente também quando você não tem nenhum prazer, apenas trabalho, esforço, desenvolvimento. Tudo isso vale a pena quando você vê a cara das pessoas. Eu, inclusive, hoje em dia, alguns amigos antigos eu faço questão de não ver quando eu entro num ciclo. Eu evito eles assim por 6 meses, 1 ano ou mais, só pra poder ver a cara dele quando eu sair da caverna em outro nível, no nível acima. Pra quem gosta de jogo, isso é o conceito de farmar, que o que é? Às vezes você quer lutar com o chefe, só que o chefe tá no nível tão acima do seu, que você chega lá e ele te mata com um golpe. Então você precisa fazer o que? Você precisa farmar, ou seja, você volta, sai do chefe e vai lutar com monstros mais fracos pra ganhar mais experiência, pra ganhar mais dinheiro, pra comprar melhores equipamentos, e você se prepara. E é isso que é basicamente a caverna.
é você farmar. Focar no farm e depois de determinado período, você vai lá lutar com o chefe, e aí o chefe que lhe matava com um golpe, agora é você que mata ele com um golpe. E isso vale pra sociedade. As mulheres que te recusavam quando você tava no começo do ciclo são as que vão querer estar com você, e você não vai mais querer porque você agora subiu de nível. Então, eu recomendo vocês a testarem, tipo, tira 3 meses aí da vida de vocês, parem de sair, parem de correr atrás de mulher, foquem em coisas que vão aumentar seu destaque físico, seu destaque social e seu destaque financeiro. Vão trabalhar, vão treinar e vão estudar. Se isolem da sociedade, depois voltem e testem pra ver a diferença de como você tá. Quanto mais tempo você conseguir fazer isso, melhor. E outra, quem for fazer isso, vai lá no nosso Instagram Voz da Real, manda uma DM pra gente que eu vou te acompanhar durante esse período. Vou te dar umas dicas, vou te ensinar. Se for muita gente, eu faço um grupo. E aí a gente troca experiências de como é tá na caverna do desenvolvimento pessoal e os benefícios que ela vai trazer pra sua vida e pro seu desenvolvimento. E assim, pra resumir pra vocês, o meu antes e depois, eu fiz 3 ciclos. Um de 2 anos, um de 1 ano e um de 6 meses. E tô querendo já fazer outro. Eu saí de ganhar um salário mínimo pra ganhar uma quantidade que me deixa viver um pouco mais confortável. Eu não sou rico, não posso parar de trabalhar, mas eu tô numa situação bem melhor em relação ao destaque financeiro. No destaque físico, eu saí de 85 quilos vestindo 44, com mais de quase 40% de gordura corporal, para o que eu tô hoje com 91, segundo minha última pesagem, com menos de 20% de gordura corporal, com shape bem desenvolvido, até que eu nunca acreditei que eu conseguiria ter natural. Imagine quando eu começar a tomar as paradinhas. E na parte social, cara, tipo assim, eu não tinha seguidor no Instagram, eu já tenho um Instagram até grandinho, eu não tinha traquejo, não sabia falar em público, não sabia falar com mulher. Hoje em dia, pra mim, isso é moleza. Tô até aqui gravando um podcast pra vocês. Já fiz peça de teatro, já tenho bem mais capacidade de interagir com as pessoas. E, tipo, façam isso, comentem aí embaixo o que é que vocês acham, se vocês já fizeram. Curte o nosso podcast, que é pro YouTube distribuir ele pra cada vez mais pessoas, entender que é uma coisa boa. Manda aí pros amigos beta, se inscreve se você não tá inscrito, e fico aguardando vocês aí no Instagram ou então nos comentários aqui embaixo pra eu poder ajudar vocês aí no ciclo de vocês, dar mais dicas e tal. Espero que tenham gostado do nosso episódio do podcast Voz da Real, podcast oficial da Real, e eu aguardo vocês aí no próximo episódio. Valeu, Deus abençoe a todos, parem de betar mulher e busquem o seu desenvolvimento. Valeu!